Gente linda, gente do bem, vamos falar um pouquinho do Evangelho, né? Boa Nova de Jesus. E hoje eu vou falar aqui uma passagem que já tinha falado mais de Mateus. Agora eu abri em Marcos, nunca tinha aberto a Bíblia, principalmente no meu perfil do Instagram, né? Que é Pérolas da Boa Nova. E aqui também no canal do YouTube, que faz tão pouco tempo, né? Faz nem 3 meses que eu comecei a postar vídeos. E tá falando aqui sobre capítulo 5, Marcos capítulo 5. E a parábola do versículo 30 é bem curtinha, até 34. A parábola do grão da mostarda. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou como que parábola o representamos? É como um grão de mostarda. É um caquinho de unha, né, gente? Bem pequenininho, o grãozinho da mostarda, né? Que quando se semeia na terra é o menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, que cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo de sua sombra. Tão pequenino, né? Como nós, como eu. Mas com Jesus, né, gente? A gente se torna grande, que até as pessoas sentem esse perfume de Jesus em nós e vem se aninhar perto de nós, né? Nos pedindo uma palavra. Jesus nos usa, ele usa todo aquele que é cheio de defeitos, ele gosta, né? Edgar Allan Poe, olha, Edgar Allan Poe, pegamos ele da rua, agora tá causando aqui com os gatos. Esse Edgar Allan Poe, já o nome já diz, né? É o escritor que escrevia livros, histórias de terror. Deu certinho pra ele. Até a carinha dele é meio parecido com a de Edgar Allan Poe. Então, né, gente? Aí Jesus, ele gosta daqueles que ninguém dá nada, né? Das pessoas cheias de defeitos, como eu. E aí ele vem transformando, né? Dia a dia. E nos usa com as nossas imperfeições. Manchei a mão aqui. Com as nossas imperfeições. Só sabe o que é fome quem passou pela fome, né? Sabe o que é um divórcio, um casamento falido para quem passou, né? Então, Jesus usa todo aquele que passou pela dor para ensinar outros a não cometer o mesmo erro. Eu li uma vez uma frase que é assim: todo aquele que já passou pelo inferno sabe a saída, né? Voltando aqui, e com muitas parábolas como essas lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhe falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Jesus, ele falava por parábolas, né? E tinha
os que entendiam e os que não entendiam. Vale a pena eu falar sobre a parábola a seguir, que Jesus acalma a tempestade. Na pandemia tem minha mentora Clara Ramírez me fez psicografar essa música que precisava de 2 refrões, 3, e conversando com os amigos das lives, ele nos ajudou a terminar a música. O Wilton Martins vem com uma frase: Jesus traz a sua luz. Andréia Vieira: Jesus traz a sua paz. E André Coutinho, são de Recife, né? André Coutinho traz a melodia. Uma música muito bonita, vou cantar para vocês. E aí aqui, Marcos capítulo 5, versículo de 35 a 41, Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se quando temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Ah, Jesus, né? Uma grande tempestade, ventos, raios, trovões. Ele dormindo tranquilamente em uma almofada na polpa do barco. Que lindo, né? Jesus. Então o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, mestre, não se te dá conta, perecemos, né? Então eles estavam assim, todos atormentados, medrosos, né? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou, e houve grande bonança. Você sossegou, né, gente? Calmou tudo. Ó, Jesus, que lindo. E disse-lhe: por que sois tão temidos assim? Não tendes fé? Quantas vezes a gente, numa tempestade da vida, a gente se senta e pede: Jesus, olhe por mim, que a tempestade é tão grande que eu não consigo nem orar, né? E Jesus vem e nos acalma, né? E fala: que fé, né? Você tem a fé, às vezes é uma sementinha de mostarda, tão miudinha, tão caquinho de unha, pelo menos isso move-se montanha. Nossa, como é pouca a nossa fé. Então, tão pequenininha é a nossa fé, se não chega nem a de mostarda, né? Então sentiram a grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Lindo, né, gente? Para cantar música, eu vou tomar uma aguinha. Vamos ver se eu não gaguejo, né? Estava o mar em uma grande tempestade, dormia no meu barco meu mestre Jesus, mas em meio à tormenta, vendo as velas que arrebentam,
Tive medo nesse instante, o mestre eu acordei. Ele então tranquilamente me olhou e num gesto abriu os braços e ao Pai orou. Eu que ali lhe admirava, junto a ele eu orava. Nesse instante ouvi Jesus a tempestade acalmar. Vem, Senhor Jesus, vem me transformar, para que eu possa ajudar os meus irmãos a encontrar o teu amor. Vem, Senhor Jesus, me traz a tua paz, pois contigo estou seguro onde estiver, Jesus. Vem, Senhor Jesus, me traz a tua luz, pois contigo estou seguro onde estiver, Jesus. Gratidão, nosso Mestre, Jesus, revolucionário, que veio nos ensinar a boa nova, não uma religião, veio nos ensinar uma conduta de vida. Nós amarmos o próximo, Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. E a gente ainda não aprendeu a nem se amar direito, né? Vamos aprender a nos amar e amar o nosso próximo. A gente não pode ter uma vida abençoada se a gente não abençoar a vida do nosso próximo. A gente não pode obter perdão se a gente não dá o perdão. A gente não pode ser feliz, não pode ter coisas boas se a gente não fazer coisas boas. Faça ao próximo aquilo que você gostaria que ele fizesse a você. Vai transformando o seu ambiente, que não dá para a gente mudar as pessoas, só dá para nos mudar. Quando nós nos mudamos, mudamos ao nosso redor. Jesus traga o perfume dele e deposite esse perfume maravilhoso em nós. Que desse ser tão imperfeito ele possa usar para ajudar o próximo. Gratidão, Senhor Jesus, entra pela porta da frente do nosso lar e abençoe a todos os nossos amados, os pets, para quem tem, eu tenho 9 gatinhos, abençoe os meus gatinhos, os meus 3 filhos, o meu lar, abençoe o lar dos nossos vizinhos, amigos, familiares, abençoe o nosso planeta Terra. E vamos alargar um pouco mais, né, Deus? Abençoe a todo esse universo maravilhoso e perfeito que nosso Deus Pai fez. Jesus é o governador do nosso planeta. O Edgar Allan Poe lá subiu. É o governador do nosso planeta. Abençoe a cada irmão, encarnado ou desencarnado, onde estiver, cada cantinho. Seja abençoado. Beijo na alma e até a próxima. Deus os abençoe grandemente.